Olá, eu sou o professor Marlon de Brito. Vamos falar aqui agora sobre distribuição de títulos de registro de imóveis, também de títulos de documentos pessoas jurídicas. Estou aqui com uma funcionária, vou fazer a interlocução com ela, não vou gravar ela para responder, não aparecer, e vamos falar. Eu faço aí uma escadinha de acordo com o risco, uma planilha do Excel, e fica uma escadinha de acordo com o preparo de cada um, habilidades, competências. Eu estava falando pelo processo seletivo, tá? Eu tenho isso na mente, a gente vai começar a tabular as habilidades e competências, tá? Que esses livros todos aqui de RH e administração falam disso. Então eu sei, antigamente eu distribuía os títulos, eu mesmo, o oficial, ficava distribuindo. Alguns cartórios o oficial distribui, ele faz um aviso antes, ele percebe algo, às vezes ele até percebe algo, marca para ver se o funcionário vai ver na hora que vir voltar. Tem várias estratégias. A estratégia que eu adotei é uma tabela no Excel que qualquer funcionário pega o título e sabe para quem que tem que distribuir, tá? Então a gente tem que agora realocar, por exemplo, intimação de alienação fiduciária. Vamos achar essa linha. Com a licença da David, para ver. Oi? O David, for ver. O David tem que tirar. Fernanda e Rodrigo Aquiles. Fernanda e Rodrigo. Bom, por mim já pode colocar. A gente vai colocar na coluna ou de distribuir ou aprendiz para aprender para uma outra pessoa assinar, tá? O Rodrigo assina tudo, vai ficar carregado, então a gente precisa colocar mais gente para distribuir mesmo. Primeiro, o brainstorm. Para quem que a gente pode distribuir? Brainstorm a gente só questiona sem falar, não dá, tá ocupado. Não, primeiro é pensamento aberto. Se não der, lá na fase final a gente vai retirar essa ideia do plano. Assim que se faz planejamento estratégico. Então não existe ideia boba, fora de sentido. Em tese, quem pode fazer isso? Você, quem mais? Karina, a Laira, quando ela retornar, e a princípio só. Tá. Para você, já pode pôr o D de distribuir. Você tem a senha de alteração? Então a gente vai ter que ter uma senha de alteração. O vídeo vai ficar meio lento, a gente vai ter que cortar esse pedaço que parou. A última edição foi feita pelo David. Tá. Existe uma senha de editor que eu vou te passar. Marca no papel qual vai ser a alteração, assim a gente avança e depois com a senha você só finaliza. Para você, D de distribuir. Está dividido aí dois tipos de intimação de alienação fiduciária? Ou um tipo só? Aqui tem um tipo só, que é a consolidação de propriedade fiduciária. Não, a consolidação é a fase 2. A gente está na fase da intimação, que é a fase 1. A intimação, eu vou dar uma verificada, mas eu acho que só consta em fevereiro. Tá. O ideal é o máximo que granularizar os dados. O que é na tecnologia granularizar? Se a gente coloca um texto puro, o computador não consegue entender esses dados, não consegue interpretar esses dados. Se a gente coloca eles em células, linhas diferentes, eu consigo processar, tirar estatística, fazer processamento de dados, tá? Então talvez tenha aí numa linha mais para baixo da planilha, porque é básico, tenha lá o intimação de alienação fiduciária padrão, a maioria da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Porque esse é o repetitivo. Então esse eu consigo deixar com alguém mais padronizado. Mas às vezes surge uma intimação de alienação fiduciária de uma cédula de crédito bancário que veio do negócio lá da Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street, super complicado, que eu entrego para outra pessoa. Então a planilha já prevê os dois tipos, tá? Às vezes não fica na mesma linha, porque como essa planilha é uma escadinha, fica a alienação básica lá embaixo e a alienação complexa um pouco mais para cima. Você conseguiu descobrir se tem uma linha só de intimação ou duas, distinguindo esses dois tipos? Só uma de intimação. Aí em
relação à alienação fiduciária, como, por exemplo, No RI. contratos de No RI só uma. Tem uma Intimação. intimação. É bom você dar um Ctrl F ou Ctrl L de localizar no Excel. Intimação só consta uma mesmo. Só uma mesmo. Só uma. Tá, então marca aí que a gente vai criar duas. Se ficasse uma só, você tem que entregar todas para uma pessoa mais qualificada, que demora mais para ensinar, embora tenha manuais, roteiros, né? O fato de eu simplificar a básica, padrãozinho, arroz, feijão, diferente, eu consigo delegar rápido. Um funcionário novo que entrar, um bacharel em direito, um estudante de direito, ele pega o POP, segue, lê, alguém ensina para ele e está lá a receita de bolo, né? Então a gente vai criar dois. Então, para você distribui a comum, as complexas se entrar é para o Rodrigo, a simples tira do Rodrigo o D, vai ficar como sabe. Então, se entrar, o distribuidor sabe distribuir para o funcionário A ou B. Só que o Rodrigo está cheio de coisa, substituto. A gente vai por um sabe. Se der uma crise, alguma coisa, a gente tem um controle que ele sabe fazer isso, mas não distribui para ele, tá? Porque ele subiu e pegou outras coisas mais complexas que ele está trabalhando. A Laira eu queria que colocasse como aprendiz, porque eu preciso que ela faça, daí eu vou ver como ficou. Eu acho que rapidinho, em uma semana, 2, um mês, eu mudo para distribuir, para ela mesma assinar. Enquanto ela é aprendiz, vai ter outro escrevente que vai conferir e vai assinar. O outro escrevente vai ser o responsável. Então ela vai ser uma aprendiz documentadora, e o outro escrevente é o que confere e assina, porque ele está assumindo a responsabilidade daquilo. Dúvidas? A Laira tem intimação comum. A intimação simples pode ser para lá. A complexa, daí a gente vai achar uma expressão que não fica com duplo sentido. Intimações de alienação fiduciária padronizadas, Caixa Econômica Federal de contratos habitacionais. Se surgir por exemplo, da Caixa Econômica de um contrato comercial, é diferente, já sai da regra. Então a gente vai relacionar quais são as simples, tudo o resto vai ser exceção e vai para complexa. Então vamos falar simples e complexa, tá bom? Podemos ir para o próxima natureza, né? Disponibilidade? Isso. Para você, se precisar distribuir, não tem problema, não tem quase carga de qualificação, é um trabalho praticamente operacional. Tá? Pode ser. Comenta com eles que está gravando. Comenta com eles que está gravando. Pode ser a Karina, a Laira, tudo D já. Que mais? A Laira O Rodrigo, aqui como aprendiz. O Rodrigo, vamos pensar assim, tem a disponibilidade simples também, arroz, feijão, bem simplesinha. Existem umas indisponibilidades complexas, vem processo, cópia de ação civil pública, Ministério Público, 200 folhas, essa é uma complexa, queria excepcionalmente para ele. Então a gente vai libertar ele da regra, ele não vai mais ficar como dele, vai ficar como sabe, no simples. E quando surgir indisponibilidade complexa, essa sim vai para ele só, que é raridade. Disponibilidade simples seria se você chegou pelo portal, qual é? Se você chegou pela central de disponibilidade. Pela central, às vezes é um ofício judicial de uma página assim, que determina o que se averga e tal. Eu vou deixar, de propósito, eu vou deixar um campo aberto aí, simples ou complexo. Vocês vão perceber o que é simples e o que é complexo por enquanto. Não é bom deixar aberto, porque às vezes lá no final do prazo alguém fala, pô, isso aqui não é seu, isso aqui eu tô falando, você não foi treinado para isso. Aí volta o título para outra pessoa, porque ela não foi treinada, é um perigo isso. Então, simples. A de portal, se o imóvel tiver só pessoa física ou jurídica, sem nenhuma mistura, constrição, é mais fácil a gente relacionar as complexas. Então, palavras-chave para você descrever a complexa. Se tiver mais do que 3 ou 5 folhas,
Se a ordem judicial tiver mais do que 3 folhas, já é complexo. É raridade, a maioria é uma folha só. Se tiver mais do que 3 folhas, a gente tem que interpretar juridicamente, não é simples. Tá? Ou, se a matrícula tiver outras complexidades, uma disponibilidade com penhora, disponibilidade com arresto, disponibilidade... Sabe aquela matrícula complicada que uma coisa é matrícula simples, só tem um imóvel pleno de alguém, propriedade plena, essa é simples. Esse imóvel está alienado fiduciariamente, vai ter disponibilidade. Esse imóvel está com ordem de bloqueio judicial, que é uma disponibilidade. Pô, o que vale agora, o bloqueio ou a disponibilidade? É complexo. Então, vai para o mais graduado. Mas esses são 5% dos casos, esses complexos, tá? Dúvidas? Então, os complexos para o oficial substituto, as demais, pode colocar mais gente se você imaginar, não tem perigo, é operacional. A simples, pode ser você, Lara, Karina, já põe a Fernanda, tá de licença, mas já fica lá. Tem mais alguém que eu esqueci? A Duda, não tem problema. Como a Duda eu quero que ela se especializa mais nos outros, eu nem queria que ela perdesse muito tempo com isso. Tem alguma outra opção sem CD, sem ser aprendiz? Não lembro. Só com aprendiz lá e cair. Não. Existe alguma outra palavra que a gente põe no meio? Eu não estou lembrando. Tem o D de distribuir. O sabe e o aprendiz. D, sabe, aprendiz. Então não coloca Duda, não. Porque eu quero que ela se concentre já em outro tipo de título. No futuro a gente pode... Você pode na Duda colocar assim, no futuro. Então a gente já sabe que no futuro ela vai aprender, mas não hoje. Então eu já tenho uma direção de como é hoje, de como, para onde cada um está sendo direcionado, tá? Próxima natureza. Um é protocolo, escritura pública. Qual é a dúvida sobre isso? Então, a Hilary deixou isso comigo. Eu não sei se ela deixou porque os escreventes que constam aqui na planilha estão sobrecarregados ou não. Porque doação com reserva de usufruto, eu acho que eu estou com aprendiz, tem a Laia como distribuir e a Karina como distribuir também. Tá. A gente precisa, assim que tirar a senha, já tentar liberar você completamente, que você está indo para outro setor, que coincide com a sua faculdade, que você prefere, então a gente vai colocar... O que você sabe, a gente vai escrever sabe. Se você ainda não aprendeu, a gente vai tirar o D, tirar o aprendiz. Tá? Eu estou com o aprendiz, mas eu vou ficar com a leitura, com reserva de usufruto. Tá. Então depois que eu parar aqui, a gente vai pegar todas as linhas e ver o que tira de você, e vai pegar todas as linhas e ver qual que coloca para Duda. Tá? E talvez isso se... Mas no e-protocolo, escritura pública, venda e compra... Olha, até daria para um funcionário novo aprender isso, por exemplo, a Duda. Só que ela vai ter que aprender duas coisas ao mesmo tempo. Aprender a natureza do título que é venda e compra e aprender o roteiro de e-protocolo. Aprender duas coisas ao mesmo tempo, às vezes, tumultua. Tá? Se conseguir não entregar para ela atualmente isso, é melhor. E eu te pergunto como é que está o volume de dados, o volume de títulos. Tá? Mas se estiver sobrecarregando alguém e ela estiver disponível, a gente faz isso. Vou ver com a Karina isso, que ela já consta aqui como distribuidor. Caso ela esteja sobrecarregada, eu falo também. Então você vai ter que tabular isso. De boca combinamos, ok? Mas se a gente não tabular padrão, depois o pessoal esquece. Então a Duda, se for e-protocolo, título eletrônico, deixa como aprendiz ou futuro. Está entrando bastante e-protocolo, né? Tá virando regra, né? Bastante. Então põe D já. Põe D, mas... tem que começar. Põe D, vamos lá. Daí ela vai perguntando, a gente vai fazer. Aqui é um e-protocolo, escritura, cancelamento de instrumento. Esse aqui eu não sei se tem alguma
Dúvidas sobre isso? Hipoteca parece que de cancelamento de um novo mural. Esse aqui, cédula de crédito, imóvel rural, cancelamento, valor alto, livro 3, ele está puxando para a complexidade. Se pela carga puder ficar com o Rodrigo em concreto, nesse caso, é bom. Se não fosse ele, quem... Se não for ele... Só teria caído. O ano. Esse caso em concreto, tem que ser Rodrigo ou Ana. Em concreto, não na tabela. Tá? Então acho que você vai ter que escrever ou na capa ou em algum lugar para você controlar. Tá bom. Bom, dos que estavam na mão, Tudo certo. tudo certo, né? Isso. Aí eu não sei se o senhor vai ser almoçar agora. Se o senhor vai sair, eu vou tentar ligar o computador aqui que eu não tá pegando a tela. Tá? Para ver se eu consigo alterar aqui. O meu notebook vai ficar. A senha que vai pedir é a mesma, vai ser a mesma coisa. Eu tenho que te entregar a senha. Tá? Então eu vou encerrar aqui.